Olá, meu amigo Jurtano, minha amiga Jurtano, tudo bem com você? Agora nós vamos entrar num outro assunto aqui. Defesa do Estado e das instituições democráticas. É um assunto bem objetivo, ótimo da gente estudar, dá pra gente aprender com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, tá bom? E já tá bom, né? Enfim. Ó, em relação a essa parte, aqui o que eu tenho que entender? Defesa do Estado e das instituições democráticas. Uma das formas de manter, na verdade, duas, vai ser o estado de defesa e o estado de sítio, tá bom? Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são medidas muito graves. Por quê? Porque eles vão limitar direitos. Dentre eles, por exemplo, direito de locomoção. Então, assim, está tendo sei lá, uma manifestação muito grande, as coisas já estão começando a sair do controle do Estado, então a polícia já não está dando conta mais, o movimento está crescendo muito, a insatisfação está acontecendo de uma forma muito gritante, ou, por exemplo, não só em relação a movimentos, mas uma catástrofe, né, de grandes proporções da natureza, uma tragédia, uma coisa assim, então vai se decretar estado de defesa, persistindo, né, estado de... O que fez com que fosse solicitado o estado de defesa vai se progredir posteriormente para o estado de sítio. Então, assim, nesse sentido, vão se limitar muitas liberdades, que nós vamos listar, cada uma no seu contexto. O estado de defesa vai ter uma gama de direitos que vão ser limitados, o estado de sítio da mesma forma, tá bom? Mas basta saber que essa parte aqui chama Sistema Constitucional de Controle de Crises. Tá? Então, vou anotar isso aqui para você. Ó. Vai ser ó, Sistema Constitucional... Né? Sistema Constitucional de Crises. Tá bom? Porque o país está passando por uma situação muito complicada e eles não estão dando conta de resolver. Porém, o que tem que ficar claro para nós? Ó, tem que ter alguns requisitos. Necessidade, ou seja, né, a situação está fugindo do controle, ou então está uma situação difícil. Né? Temporalidade, ou seja, não pode ser algo... temporalidade. Tem que ser algo por tempo definido, salvo foi em caso de guerra declarada, mas mesmo assim, não é? Em caso de guerra declarada, quando acabar a guerra, né, acaba com o estado de sítio. E, né, para o quê? Restabelecimento da ordem. Ok? Então, desde a nossa Constituição foi promulgada, isso nunca foi necessário, ok? Vamos lá, ó. Artigo 136. O Presidente da República pode ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional decretar estado de defesa. Em relação ao estado de defesa, o Presidente ele decreta. Então, o que acontece? Vai precisar pedir a aprovação do Senado? Não. Então, ele mesmo decreta, tá bom? Só que ele vai ter que ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Agora, preste atenção aqui o seguinte, ó. Ouvir. O presidente não precisa acatar, tá bom? Vai que o Conselho da República é contra, ele não precisa acatar, ele só vai buscar um conselho, ok? E aqui eu dava logo com você, ó, estado de defesa. O D de defesa vai ser o D de decreta. Ou seja, que eu quero que você fixe na sua caixolinha aí é o quê? Que em relação ao estado de defesa, o presidente não precisa pedir autorização. Ele vai decreto. Só que depois o Congresso vai ter que aprovar, tá bom? Mas se ele quiser aprovar, na verdade, se ele quiser decretar, já fica vigorando. O Congresso vai ter um tempo para poder se manifestar. Para quê? Para preservar prontamente, né? Ou restabelecer em locais restritos e determinados, também não é no país, o quê? No país que eu falo, no país como um todo, viu?
a ordem pública, a paz social, que foram ameaçadas, não é? Trocar a cor aqui por 1, grave e iminente instabilidade institucional, ou 2, atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. Tá bom? Então, para isso que serve. Vamos lá. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, não é? Especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Então, o presidente vai ter que escolher, né? Quem decreta é o presidente, então ele que vai escolher as medidas coercitivas, ok? Vai ter que estar tudo aonde? No decreto. Então, no decreto vai ter o quê? O tempo e as medidas, tá bom? Aí quais são? Ó, restrição de direitos. Lê junto comigo aí. A linha A. Reunião, ainda que exercida no seio de associações, sigilo de correspondência. Faz sentido acabar com o sigilo de correspondência? Faz, porque justamente o Estado está passando por uma instabilidade muito grande. Então, ele precisa saber o que está acontecendo. Ele vai quebrar todos os sigilos de correspondência. Todos, tá bom? Situação grave, situação muito complicada. Então, ele vai acabar com o sigilo de correspondência, ok? Sigilo de comunicação telefônica, telegráfica. Inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então vamos lá, vamos pegar aí essas barragens que estouraram aí, infelizmente, aqui em Minas. Pode falar que foram grandes proporções na natureza e não da natureza, porque não foi a natureza que provocou. Mas aí o que? Vai utilizar esses espaços públicos do município, por exemplo, e quem vai responder é quem? Ou seja, quem, se estragar alguma coisa, quem é que vai ter que ressarcir? A União, tá bom? Então vamos lá, ó. Em relação agora ao parágrafo 2º, ó, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Seguir a primeira regra, não será superior a 30 dias. Podendo ser prorrogado uma vez, então deixa eu mudar a cor aqui. Prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem sua decretação. Ok? Então aqui a Constituição foi muito explícita. O prazo é de até. Precisa ser os 30 dias? Não. Só que, para prorrogar, vai ter que ser por igual período. Se colocou de 5 dias, pode prorrogar por 30? Não, vai prorrogar por 5. Então, geralmente, apesar de que nunca foi utilizado, né? Mas eles não vão colocar por pouco tempo, não, porque vai que... Né? Então, fique atento quanto a isso. Até 30 prorrogado por mais 30 e só. Se precisar prorrogar, professor, vai para o estado de sítio, viu? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Na vigência do estado de defesa, o que acontece? A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz. Porque o que as provas gostam de falar é o seguinte, que durante o estado de defesa, a figura do juiz deixa de vigorar. Errado, tá bom? O juiz vai continuar sendo comunicado. Que a relaxará, ou seja, a prisão, né, se não for legal, facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Ok? A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Ok? Para saber justamente como é que aquela pessoa estava antes de ir para a cadeia. Tá? A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Ou seja, a pessoa foi presa durante o estado de defesa, o que vai ser do máximo 10 dias, exceto se o Poder Judiciário concordar, né, com uma pena maior. É vedada a incomunicabilidade do preso. Isso cai muito em prova, viu? É bom ficar atento, porque assim, ó, considera-se que o estado de defesa é uma situação muito delicada. Só que o preso ele não vai ser
não vai ficar incomunicável. Isso aqui é fruto do que viveu-se durante o regime militar. Porque os presos, as pessoas ficavam lá, ninguém sabia quem tinha sido preso, para onde que foi, como é que estava, não tinha acesso, viu? Então eles colocaram isso aqui na Constituição, ok? Então vamos lá. Ó. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, dentro de 24 horas, esse decreto vai ter que ir para o Congresso, ok? Que o Congresso vai decidir por maioria absoluta se mantém ou não, ok? Se o Congresso Nacional estiver em recesso, ele será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Então, eles têm que chegar em Brasília em 5 dias, se estiver em recesso, ok? O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Isso aqui é importante, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar um resumo para você, que você vai entender isso aqui tudo. Eles vão ter que chegar em 5 dias. E a votação vai ser no máximo 10, portanto dá 15 dias aí, ok? E não basta, votou, agora vamos voltar para as férias. Não, estágio de defesa vai ter que continuar trabalhando lá até acabar, tá bom? Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, tranquilo. Então o que acontece? Ó, aqui eu tenho o resumo para você. Então, presidente, né, que só faltou colocar, ó. O presidente, o PR, o presidente da República, ele vai decretar, então, o D de defesa é o D de decreta, ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses números aqui é a quantidade de membros, ok? Nesse sentido, o que justifica? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a cor. Tá? Grave e iminente instabilidade institucional ou grandes proporções da natureza de uma calamidade. O tempo, 30 dias, prorrogado uma vez por igual período. Tá? Ou seja, pode ser de 15 dias? Pode. Não pode ser superior a 30. Porém, na prorrogação vai ter que ser de igual período, tá bom? E um detalhe aqui, ó, é 30 até 30, pode prorrogar por igual período, por exemplo, prorrogou por mais 30, depois tem como prorrogar? Não, aí vai para o quê? Vai para o estado de sítio. Então, decreta, decreta e ele pode ser ampliado, essa é a palavra, ok? Só. Depois disso, não tem prorrogação. Vai para o estado de sítio, viu? Vamos lá. Se o Congresso estiver em recesso, ele vai ter que chegar em 5 dias, ele vai ter 10 dias para ele decidir. Lembrando que para decidir vai ter que ser por maioria absoluta do Congresso e não só da Câmara, viu? Então vamos lá, nos exercícios aqui de fixação. Analisar os itens abaixo. Durante o estado de sítio é possível alterar o texto da Constituição Federal. Certo ou errado? Errado, não é possível alterar. O estado de defesa é utilizado para sanar grave e iminente instabilidade institucional e calamidade de grandes proporções da natureza. Certinho. O estado de defesa tem vigência de 30 dias, não podendo ser prorrogado. Errado, pode ser prorrogado. Viu? Inciso 4. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Errado, é o presidente da República, o PR. Tá? O Congresso vai votar. Então, nesse sentido, ó, só tem o item 2 como verdadeiro. Então, vamos ver. Vai dar o quê? Letra E aqui para nós. Beleza? Vamos lá. Ó. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 136 da Constituição, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a quê? A 30 dias. Podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificam sua decretação. Ok? Então, 30 vai dar o quê? Letra E. Agora, vamos lá. Presidente da República constara no decreto instituir o estado de defesa. As medidas adiante coercitivas que poderão restringir direitos, né?
Na verdade, não é nem constara, né? É constará. Já. O presidente da República constará no decreto que institui o estado de defesa. Agora sim, as medidas adiante coercitivas que poderão restringir direitos, exceto o quê? Ó, reunião ainda que exercida no seio de associações está certo, pode ser. Sigilo de correspondência, sigilo da comunicação telegráfica, sigilo da comunicação telefônica, portanto, violabilidade domiciliar. Violabilidade domiciliar vai ser aonde? No estado de sítio e não no estado de defesa, ok? Então é isso, meu amigo Jordano, minha amiga Jordano, nós vimos aqui o estado de sítio, né? Na aula seguinte, na verdade nós vimos o estado de defesa e na aula seguinte, estado de sítio, viu? Grande abraço, fique com Deus, valeu!